Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rotina da Prosperidade. Aqui a gente faz uma leitura bíblica diariamente, nos primeiros minutos do dia, entregando a nossa vida a Deus, estudando a palavra, pedindo direcionamento. A gente é uma comunidade que busca juntos crescer em Cristo. Então, antes da gente começar, a gente está fazendo nesse mês de novembro a leitura do capítulo de Provérbios. Então, são 31 capítulos. Hoje é dia 17, é o capítulo do dia 17. Então, antes da gente iniciar, nós vamos fechar nossos olhos. Tem sido um tempo muito bom, de muito aprendizado. E vamos pedir para que Deus nos conduza, né, nesses próximos minutos. Pode fechar seus olhos. Respira fundo, suspira. Senhor Deus, obrigada. Obrigada por estarmos aqui mais um dia, hoje, domingo, poder estar reunidas na Tua presença, Deus. Buscando o Teu entendimento, buscando que o Senhor nos guie, ilumine o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, que nos ensina, que nos transforma. Pedimos que o Senhor nos ajude a receber cada versículo com o coração aberto, a gente possa ser tocada por sua sabedoria e que a gente entenda melhor como aplicar tudo isso na nossa vida. Que o Senhor nos dê discernimento para onde podemos ser mais pacientes, amorosas, prudentes com as pessoas que a gente ama e com a gente mesma. Senhor, sabemos que a tua sabedoria é fonte de paz. Desejamos essa paz em nossos lares, amizades, relacionamentos. Que o Espírito Santo nos mostre o que precisamos mudar, o que precisamos fortalecer e como podemos ser instrumentos do seu amor no nosso dia a dia. Obrigada por estarmos aqui juntas, crescendo e buscando mais de Ti. Que essa leitura ela nos aproxime ainda mais de Ti e fortaleça o nosso propósito de viver em amor, verdade e comunhão. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e brigas. Às vezes a gente olha só o que a pessoa tem, né? Às vezes a gente deseja o que a pessoa tem, a gente até fala a grama do vizinho é mais bonita, né? Mas o que tá por trás daquilo? Às vezes tem tristeza, tem coisas erradas. Então, pra gente, ao invés de desejar e cobiçar isso do outro, preferir a paz do que a riqueza daquela pessoa. Acho que principalmente ser grata por tudo que a gente tem. Não que a gente não tá falando que não devemos prosperar, tá? Mas quando a gente é grata por tudo que a gente tem, a riqueza, a prosperidade, ela vem com uma consequência disso. Então, estar feliz com o que Deus nos deu. E se a vida, né? E se Deus quiser prosperar na sua vida, é estar aberta para receber isso e principalmente preparada. Né? Saber usar esse dinheiro, essa prosperidade com inteligência, com sabedoria. Então, não ficar, às vezes, desejando ter a vida do outro, porque a gente não sabe o que tem por trás daquilo. Ser grata pelo que a gente tem, que a gente acorda com tudo de mais valioso, né? Então, cuidar da sua casa, cuidar do seu carro, cuidar dos seus bens. E se Deus prosperar na sua vida, se você fizer as coisas certas para essa prosperidade, estar aberta para receber, entendendo que tá tudo bem, o dinheiro é bom, prosperar é bom, e principalmente estar preparada para não usar esse dinheiro de maneira errada, desperdiçar, usar com coisas supérfluas. Versículo 2, o servo sensato dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Então, o servo dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Versículo 3, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Ele está falando, né, para preparar o ouro ali e a prata, que deve aquecê-los, né? E aí ele fala, mesma coisa para lapidar também o diamante, passa toda por uma pressão. Então, a gente é provado através das aflições. Por isso que ele fala sobre perseverar. Então, se a gente não entregar o nosso coração para Deus, as aflições,
elas podem nos levar para longe de Deus, né? Então, quando vem as aflições, é uma prova de a gente estar firme na fé. Então, falando do ouro, que ele é provado ali no fogo, e que as nossas aflições, elas podem nos levar para longe de Deus, e é como se tudo isso viesse para a gente perseverar e mostrar onde está o nosso coração. Versículo 4, o ímpio dá atenção aos lábios enganosos, e o mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo ao seu Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará impune. Versículo 6, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Então, é bênção ver os filhos dos filhos, né, que são os netos, a procriação, a forma que estabeleceu para que o homem, né, Deus estabeleceu para que o homem se multiplicasse. Né? Os pais são orgulho dos filhos. Todos os pais têm responsabilidade de ensinar ao filho o caminho que precisa seguir. E a relação entre pais e filhos é construída com respeito, admiração. Quando os pais vivem com integridade e amor, eles se tornam um exemplo de quem os filhos se orgulham e querem seguir. Versículo 7. Os lábios do eloquente não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Então, as palavras elas devem refletir a verdade, a caráter e o seu caráter. E quando alguém tenta passar por algo que não é, isso não é bom, né? Ser aquilo que você não é, né? Ser ao invés de ter. Versículo 8, o suborno é uma pedra preciosa para aquele que oferece. Ele crê que terá êxito onde quer que vá. Então, está falando sobre o suborno, que muitas vezes ele abre portas e facilita o seu resultado. Mas quem usa o suborno e acredita que ele traz sucesso na sua vida está muito enganado, porque ele vai trazer consequências muito negativas. Então, esse sucesso vem de consequências negativas. Versículo 9, aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. Então, fala sobre o poder do perdão. Né? Cobre uma ofensa, promove o amor. Então, quando a gente escolhe perdoar alguém que nos magoou, é uma forma da gente demonstrar amor, compreensão. Guardar ressentimento ou viver com mágoas cria uma divisão, afasta as pessoas. Quantas vezes a gente vê famílias separadas por conta de brigas, por às vezes não liberar o perdão? Então, sempre escolher o perdão e a paz nos relacionamentos. Versículo 10. A repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento do que 100 açoites no tolo. Então, aqui fala sobre a importância da maneira como corrigimos e orientamos as pessoas, né? A repreensão feita com sabedoria, ou seja, de forma cuidadosa, ela é construtiva. Tem muito mais efeito do que qualquer castigo físico com raiva, né, ou punição. Então, a ideia é que a correção ela vem de um lugar de entendimento, respeito, sabedoria, né? E pode tocar o coração da pessoa e levar a mudanças reais. Versículo 11, o homem mau só busca rebeldia. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Então, é sábio entender que a rebeldia, recusar ouvir conselhos, né, seguir orientações ou se submeter a qualquer tipo de autoridade, nos coloca em um caminho difícil, né, ser rebelde. Versículo 12, melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. Então aqui, né, não adianta confrontar os tolos. Uma mãe urso, ela pode ser extremamente agressiva e difícil de lidar quando ela está protegendo seus filhotes. Imagine isso. Então, é mais seguro enfrentar algo tão perigoso do que lidar com a tolice de uma pessoa que insiste em agir de maneira insensata, né, ou sem discernimento. O mal nunca se afastará da casa daquele que paga o bem com o mal. Versículo 14, começar uma discussão é como abrir uma brecha e por isso, antes que a disputa estoure,
abandone-a. Então, não comece brigas, não incentive brigas. Versículo 15, absolver o ímpio e condenar o justo. São duas coisas que o Senhor detesta, né? Absolver quem está errado e condenar o justo, né? Versículo 16, de que adianta o dinheiro na mão do tolo? Ele poderia adquirir sabedoria se lhe falta juízo? Então ele traz uma reflexão sobre como o dinheiro ele pode ser desperdiçado na mão de uma pessoa que não tem sabedoria. E a gente já falou sobre isso, né? Das pessoas que ganham na loteria, 70% perdem tudo, né? Nos primeiros 5 anos. As pessoas que ganham herança e não se prepararam para aquilo perdem. Então, o dinheiro na mão do tolo, ele, sem sabedoria, ele vai desperdiçar. Então, a ideia é que por mais que o tolo tenha recursos financeiros, ele não será capaz de usá-lo de maneira inteligente, pois ele não busca ou valoriza a sabedoria, né? E não tem como comprar a sabedoria. O dinheiro em si, ele não tem valor se a pessoa não souber usar ele de forma adequada. Ele pode ser desperdiçado, ele pode ser mal investido, usado para propósitos fúteis, né? Sem trazer a verdadeira prosperidade ou benefício que o dinheiro possui. Então, a sabedoria ela é fundamental para administrar os recursos de forma eficaz, fazer escolhas que nos conduzam a ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Versículo 17, então aqui vamos grifar sobre essa importância de buscar sabedoria. Então, se você está buscando riqueza, busca essa sabedoria para poder lidar com esse dinheiro, né? E aprender a organizar a sua vida, investir de maneira correta. Versículo 17, o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Valorizar as amizades verdadeiras. Aquele que está do seu lado nos momentos bons, mas que também está do seu lado nos momentos ruins. Versículo 18, o homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador do seu próximo. Olha só, de novo ele falando sobre, né, trazendo um alerta sobre assumir os riscos dos outros, né, de responsabilidade financeira, como sendo fiador por pessoas que a gente não conhece bem ou com quem a gente não tem uma relação de confiança sólida. A ideia é que quando a gente se compromete com um estranho, ou seja, alguém fora do seu círculo de confiança, você está assumindo um risco desnecessário, que pode trazer consequências negativas para sua vida. Versículo 19, quem ama a transgressão, ama a discussão. Quem constrói portas altas, procura a própria ruína. Ou quem abre muito a boca, né, procura a própria ruína. Então, coração maldoso, uma pessoa sem coração, ela pode ter muita riqueza e não prospera. E a pessoa que usar isso, ela vai... Desculpa, voltei lá no versículo anterior. Aqui tá falando, quem ama a transgressão ama a discussão. Então, quem sempre tá buscando briga, polêmica, ela tá, na verdade, amando o pecado. Então, as brigas, elas resultam em destruição. Ela resulta em divisão, ela resulta em sofrimento, que é o contrário de paz e harmonia, que é o que Deus quer para nossa vida. Então, ao se expor, né, abrir sua porta para esse tipo de coisa, você está convidando os problemas para a sua vida e a consequência negativa vai vir disso. Então, a gente deve evitar, né, criar ou alimentar discussões. O perverso de coração não prospera, versículo 20, tá? E o de língua enganosa cai em desgraça. Então, né, falando que as pessoas que são de coração maldoso, agora sim, e pessoas que são más, ela pode ter muita riqueza, só que ela não vai prosperar. Versículo 21, o filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria. E nenhuma alegria tem o pai insensato. Versículo 22, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, bem disposto, o coração bem disposto, o coração alegre. O coração que se alegra pela salvação, que é o que a gente busca na palavra, é um ótimo remédio, né? Por isso que a Bíblia, ler a Bíblia diariamente nos fortalece.
Versículo 23, o ímpio aceita às escondidas o suborno, para desviar o curso da justiça. Então, é não subornar e nem aceitar o suborno. Versículo 24, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os de olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Então, a sabedoria ela é construída. Então, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, né? Estudando, meditando. É preciso se dedicar para isso e colocar em prática. Né? É extremamente necessário também a gente ensinar aquilo que a gente aprende aqui, que é a maneira da gente aprender mais ainda. Então, a gente já aprende com o propósito de ensinar alguém. Isso é um propósito de aprendizado. Versículo 25, o filho tolo é a frustração do pai e a amargura daquele que o deu à luz. Mais uma vez falando da decepção ao pai, né? Versículo 26, não é bom castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Versículo 27, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Então, quem é sábio não fica querendo demonstrar sua sabedoria. Pensa, processa, fala. Às vezes a gente é levado a falar coisas na emoção, né? Você sente que ela, né, o domínio próprio, você vai lá, é que a gente não tem e acaba falando algo por conta da emoção. Mas o sábio, ele consegue se controlar. Nosso último versículo, versículo 28. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Como que minha avó falava? Se fechar a boca fechada não entra mosquito? Alguma coisa do tipo. Então, se fechar a boca, parecerá até o tolo se ficar quieto. Acho que tem uma história disso, que a pessoa vai conversar com o outro, ele fica quieto a reunião inteira. Na hora que termina, a outra pessoa elogia ela, né? Mas ela não falou nada, ela só ficou quieta. Então, não é também ficar calada e não falar nada, mas é falar na hora certa. Né? Isso faz parte da sabedoria. Então, vamos recapitular, né? A gente viu sobre a importância da paz e da harmonia em nossas vidas e nossas relações, né? Não discutir, não entrar em conflitos. Buscar sabedoria em todas as áreas, na financeira, nos relacionamentos, nos negócios. Falou também sobre o poder do perdão, da reconciliação, evitar conflitos desnecessários e agir com discernimento, viver em honestidade, né, a respeito do suborno, integridade, e cuidar com as palavras que a gente fala, porque elas têm muito poder. Então ele vai, reforçando tudo que a gente já viu, ele vai trazendo de novo. Então vamos lá para a nossa oração final. Agradecer, né, a Deus pela palavra que Ele nos deu hoje. Obrigada, Senhor. Feche seus olhos. Obrigada, Deus, pela sua palavra que nos guia, nos ilumina. Hoje a gente meditou em Provérbios 17 e nós pedimos que o Senhor nos conceda essa sabedoria, para que a gente possa viver de acordo com os teus ensinamentos. Ensine-nos a cultivar essa paz no nosso coração, nos nossos relacionamentos, que a gente possa perdoar as pessoas, evitar conflitos, para que isso não traga destruição, traga consequências negativas para a nossa vida, que o Senhor nos ajude a ter integridade, honestidade, discernimento, que as nossas palavras sejam fontes de cura, edificação, amor, que em cada decisão a gente possa buscar a sabedoria que vem de ti. E com isso a gente prosperar de forma verdadeira, não apenas em bens materiais, mas em paz, em caráter. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente agir com cautela e discernir, né? Os compromissos que a gente faz, que o Senhor nos livre das tentações, de criar divisões, levantar discussões, que a gente possa ser fonte de unidade e bem-estar para as pessoas à nossa volta. Que o teu Espírito nos fortaleça a sermos fiéis a ti em todos os aspectos da nossa vida, que a gente siga os teus princípios e a gente possa ser luz no mundo, refletindo o teu amor e sabedoria. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E agora vamos declarar palavras positivas para a nossa vida, para a nossa semana que está iniciando amanhã. Então vamos declarar, né?
que hoje o nosso dia vai ser abençoado e a nossa próxima semana ela vai ser abençoada. Que aonde a gente colocar o nosso pé na próxima semana, hoje, né, o Senhor vai colocar os seus anjos na nossa entrada, na nossa saída, né? Somos protegidas pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, declaramos que a nossa família ela é blindada, forte, que a gente vive o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo. Os nossos filhos, eles são guardados, são fortes, saudáveis, felizes. Declaramos saúde física, saúde emocional, entusiasmo, vigor, energia. Declaramos ousadia, coragem, sabedoria, para que a gente possa tomar as decisões certas todos os dias. Declaramos discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus na nossa vida. Declaramos que os nossos recursos eles são abundantes, abençoados. Declaramos que somos um canal de bênção na vida das pessoas, que usamos os recursos para contribuir com os projetos de Deus nessa terra. E declaramos que viveremos o melhor que Deus preparou para nós, suas filhas amadas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que vocês tenham um ótimo domingo, abençoado. Que vocês possam transbordar toda essa luz, amor para todas as pessoas à sua volta. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.